Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final do primeiro dia da semana, pôr do sol, o dia em que celebramos a morte, a vitória de Cristo sobre a morte. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Programa Luz da Vida, pela 46ª vez, se debruça sobre o argumento do paraíso, ainda tratando, e essa é a derradeira parte do estudo do paraíso, sobre o purgatório, e precisamente com Santa Catarina de Gênova, que teve uma visão do purgatório e escreveu um tratado sobre esse argumento. Ela esteve lá, ela foi transportada por Nosso Senhor em êxtase e nos presenteou com esse documento tão importante que já estamos a analisar há vários programas. Morte, o primeiro dos novíssimos. Para esse programa, para este assunto, dedicamos 29 programas. Juízo, o segundo novíssimo. Para esse argumento, dedicamos 65 programas. E Inferno, o terceiro novíssimo, gravamos 28 programas. Somente para lembrar, estamos a 168 programas tratando dos novíssimos. A parte da teologia que trata dos derradeiros acontecimentos, o que acontecerá com a natureza humana terminada a sua peregrinação aqui na Terra. Muito bem, então agora vamos, na linha de continuidade do programa anterior, vamos comentar o parágrafo 10º do Tratado sobre o Purgatório de Santa Catarina de Gênova, uma das místicas da Idade Média, com a palavra Santa Catarina de Sena no parágrafo... Catarina de Gênova. A de Sena é doutora da Igreja, não é ela a autora desse argumento. Santa Catarina de Gênova, outra cidade da Itália. Siena é uma cidade da Itália, Gênova é outra cidade da Itália. Em Siena nasceu uma Catarina, não é essa. E em Gênova nasceu outra Catarina. Duas santas, mas a santa que escreveu esse tratado, Santa Catarina de Gênova. Parágrafo 10º. Tratado sobre o purgatório. Por outro lado, as almas do purgatório têm sua vontade inteiramente em conformidade com a vontade de Deus. Por isso, Deus, conforme esta vontade, corresponde com a sua bondade e elas permanecem contentes em relação à vontade, já que é purificada do pecado original e atual. E em relação à culpa, as almas permanecem tão puras como quando Deus as criou, já que partiram desta vida arrependidas de todos os pecados cometidos e com vontade de nunca mais cometê-los. Com este arrependimento, Deus perdoa imediatamente a culpa. E assim não lhes fica senão a ferrugem e a deformidade do pecado, os quais são purificados no fogo com a pena. E assim, purificadas de toda a culpa e unidas a Deus por uma vontade, estas almas veem Deus claramente, de acordo com o grau em que Ele manifesta-se a elas, e veem também o quanto é importante desfrutar de Deus, e entendem que as almas foram criadas para este fim. Esta conformidade atrai a alma até a Deus, pelo instinto natural com tal força que não podem expressar as razões, nem imagens ou exemplos que sejam suficientes para esclarecer, tal como a mente sente no efeito e compreende pelo sentimento interior. Aqui tem várias coisas que merecem pontuação. A primeira, que Santa Catarina de Gênova viu no purgatório, é a perfeita conformidade da vontade de Deus com a vontade das almas que se purificam no purgatório. E não pode ser diferente, porque no inferno, a vontade das almas dos condenados é extremamente contrária
à vontade de Deus por uma razão simples. Morreram em pecado mortal. Por isso estão lá. E o pecado mortal supõe uma vontade claramente contrária à vontade de Deus. Aliás, a prática do pecado é contrária à vontade de Deus. E a condição da alma na hora da morte estabiliza-se para sempre. Isso quer dizer, no caso dos condenados, é uma vontade perpétua, é uma vontade contínua, é uma vontade para sempre contrária a Deus. Isso no inferno. No céu, a vontade dos eleitos, anjos e santos, se identifica plenamente com a vontade de Deus. Isto é, entenda-se, a vontade das criaturas no céu está plenamente de acordo com a vontade de Deus. Porque no céu não há nenhum vestígio de imperfeição. Entenda-se, vestígio de pecado. O céu não comporta qualquer tipo de imperfeição moral. E não tendo a imperfeição moral, temos uma afinidade, temos uma conformidade completa da vontade dos eleitos com a vontade de Deus. A mesma coisa no purgatório, porém com uma diferença. Se a vontade dos eleitos no céu é plenamente conforme com a vontade de Deus e o mesmo se diz do purgatório, o que é que diferencia então o purgatório do céu? Não é a questão da identidade, da identificação, da conformidade, a expressão melhor é conformidade. Isso não se discute, mas o que ainda falta para purificar aqueles que se encontram no purgatório. E aí é que entra, acho que foi muito feliz nesse parágrafo 10, Santa Catarina de Gênova. As duas palavras que merecem ponderação aqui são ferrugem e deformidade do pecado. A ferrugem não é voluntária. A deformidade também não, porque ambas são consequência. Ambas são efeito. Dou um exemplo. O exemplo clássico que eu já citei aqui muitas vezes. A mãe, cujo filho bagunça a casa que ela cuidou durante 3 dias para deixar limpa. O filho, por negligência, por maldade mesmo, bagunçou a casa. Depois a mãe chorou vendo a bagunça que ele fez, chorou na frente dele e ele sentiu uma dor profunda no coração, se arrependeu por tomar consciência do mal que ele fez. E humildemente pediu perdão à mãe. Certo, a mãe, comovida pela dor do filho, por amar o filho, perdoou o filho. Certo, não temos mais aqui a culpa do filho, porque a mãe agora não o trata mais como culpado. A mãe perdoou do fundo do coração. Mas a ferrugem ficou. Mas a bagunça está ali. O leite está derramado. E agora? Portanto, a bagunça, ela não depende do momento atual. Não pode haver, de forma alguma, entre a bagunça agora, que é efeito, e a vontade daquele que cometeu o desatino, a bagunça que causou aquele efeito, que causou aquele furdunço. Ele já se reconciliou com a mãe. Agora, o que é que ele pode fazer? Reparar, deixar a casa em ordem. Aqui na terra, ele pode merecer. Ele pode fazer um esforço para reparar o dano, para deixar em ordem a bagunça que ele fez. Mas na outra vida, não. Na outra vida, é a misericórdia de Deus quem purifica ele. Ele não pode fazer nada depois que morrer para merecer ou desmerecer. Desmerecer é inferno, não estamos tratando do inferno, já tratamos do inferno. Agora, é a misericórdia de Deus quem vai purificá-lo daquela ferrugem, daquela deformidade. É Deus quem faz
o ato de burilar, o ato de purificar, o ato de consertar, o ato de reparar. É a misericórdia de Deus quem abrasa aquela alma, porque ela tem duas realidades que ela não pode fazer nada para extirpar delas, porque a hora da morte estabiliza para sempre a vontade de uma pessoa e a possibilidade de ela merecer. Quem merece no purgatório é a misericórdia de Deus que abrasa essa alma. Por isso, a vontade dela está identificada com a vontade de Deus, que é quem produz a obra de purificação na outra vida. Portanto, não é correto falar no purgatório de arrependimento de pecado. Você pode até falar que o purgatório purifica dos pecados leves, mas eu já disse aqui em vários desses programas, acho que 10 ou 12 programas, já falamos sobre o purgatório. Falamos o quê? Que as faltas leves não são propriamente pecados. São pecados no sentido impróprio, e citamos São João Paulo II na exortação apostólica pós-sinodal sobre a reconciliação e a penitência, reconciliatio et penitência. Pecado no sentido estrito é o mortal. O pecado leve é uma ferrugem. O pecado leve causa uma deformidade, mas não priva a alma da amizade com Deus. Por isso é correto dizer que no purgatório a alma é purificada das faltas leves, aquelas cometidas por pensamentos, palavras, atos ou omissões que não privam da graça santificante. Portanto, não são pecados mortais. Eles retardam, mas não tiram o crescimento da graça de Deus. Portanto, deformidade, ferrugem, pecados leves. Dessas realidades, a vontade das almas do purgatório nada pode fazer. Somente Deus Todo-Poderoso é quem faz merecer a purificação dessas realidades, dessas imperfeições que impedem a entrada na glória do céu, na visão beatífica daqueles que agora se purificam. Ou seja, purificam-se para serem extirpadas a ferrugem, a deformidade do pecado, as faltas leves. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, retomaremos esse argumento fascinante. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o nosso segundo e último bloco do nosso 46º encontro sobre o paraíso, na linha de continuidade dos 168 programas dedicados ao argumento dos novíssimos, uma das verdades esquecidas dentro da Igreja Católica. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a natureza humana terminada a sua peregrinação aqui na Terra. 4 são os novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao do juízo 65, ao tema do inferno 28 e ao tema do paraíso, com esse 46 programas. Continuando a investigar o Tratado sobre o Purgatório de Santa Catarina de Gênova, no primeiro bloco comentamos o 10º parágrafo desse tratado, dessa santa que teve o privilégio de contemplar, de experimentar, de adentrar, de estar no purgatório, o que depois nos foi presenteado por ela, esse tratado que estamos a investigar. Um tratado seguro, uma santa, tratado que foi reconhecido até pelo Papa Bento XVI, numa das audiências no ano 2018, sobre Santa Catarina de Gênova, em plena Praça de São Pedro. Continuamos, agora vamos ao parágrafo 11 do Tratado sobre o Purgatório,
porque Santa Catarina aqui vai fazer uma comparação muito bonita para nós entendermos realmente a razão de ser do purgatório, qual a imagem que ela considerou mais adequada para explicar essa situação diametralmente oposta, por assim dizer. O purgatório como lugar de uma grande felicidade e o purgatório também, por outro lado, como um lugar de grande sofrimento. Com a palavra, parágrafo 11 do Tratado sobre o Purgatório, Santa Catarina de Gênova. Imaginemos que em todo o mundo não houvesse senão um só pão. Suponhamos que com ele se pudesse acabar com a fome de todos os homens. E que estes, somente de vê-lo, ficassem saciados. Pois bem, tendo o homem por natureza, quando saudável, o instinto de comer, se não comesse e não pudesse ficar doente nem morrer, teria cada vez mais a fome, porque o instinto de comer nunca o abandona. E se o homem soubesse então que apenas aquele pão pudesse saciá-lo, ao não possuí-lo, não poderia acabar com a fome. E isto é o inferno que sentem aqueles que estão com fome e que quanto mais se aproximam deste pão, sem ser capaz de vê-lo, tanto mais lhes queima o desejo natural, pois este, por instinto, se dirige a este pão e nele constitui todo o seu contentamento. E se estivesse certo de não mais ver este pão, nisto consistiria o inferno, que tem todas as almas condenadas, privadas de toda a esperança de jamais ver que o pão, que é o verdadeiro Deus Salvador. Eu faço aqui um breve intervalo e teço alguns poucos comentários. Deus coloca na natureza das criaturas que sentem necessidade de se alimentar, ou seja, de repor as suas forças, um norte. E isso acompanha essas criaturas até a morte delas. Eu me refiro aqui aos vegetais e me refiro aqui aos animais irracionais. Tá bem? Não vamos tratar do homem agora. Isso quer dizer que está no instinto, no caso dos animais, está na própria natureza vegetal a necessidade de repor suas forças, a necessidade de se abastecer, a necessidade de se robustecer, a necessidade de realizar suas funções vitais, que, pelo fato de células vivas, que têm uma vida curta, morrerem e de outras nascerem no seu lugar, para que as funções vitais e não vitais de várias partes do corpo dessa criatura vegetal ou animal, sem essa reposição, sem essa alimentação, eles simplesmente vão morrer, não se sustentam, ficam fragilizados. A estrutura, a dinâmica do funcionamento dos tecidos, das células, dos órgãos, no caso dos animais, órgãos no caso dos animais, eles vão acabar morrendo. Por isso, constantemente, como células nascem e morrem, como constantemente há o movimento, e o movimento significa a necessidade de forças para realizar o movimento. E se essas forças não são repostas, o organismo se fragiliza, fica fraco, fica cansado. Pois bem, isso demanda fome, isto é, necessidade de se alimentar, de encontrar na natureza, no caso das plantas, ordinariamente na terra, mediante as raízes, o alimento. Outras plantas se alimentam com a umidade, outras se alimentam com outros processos, não necessariamente com a terra,
Os animais, cada um tem a sua forma de se alimentar, ou de outros animais, ou de vegetais, ou, enfim. Pois bem, isso em âmbito vegetal. Isso em âmbito animal, dos animais irracionais. No caso dos animais racionais, dos homens, é um pouco diferente. Porque o homem é constituído não somente de matéria, mas também de espírito, não somente de corpo, mas também de alma. E enquanto dotado de alma, Deus colocou no âmago dele a sede, a fome de Deus. Lembram da frase? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem foi criado para Deus. Foi criado para ser saciado por Deus. Foi criado para ser alimentado por Deus. Foi criado para ser embebecido, inebriado com relação ao líquido, a bebida espiritual, que é o próprio Deus. E assim, ele será por toda a eternidade, quer esteja no céu, quer esteja no inferno. Em algum momento da vida, a criatura humana tem uma certa consciência desse pão e o busca. Ainda que na concepção dele, no contexto dele, a ideia que ele tem de Deus, do pão espiritual, seja aquela. Mas fiquemos aqui no caso dos cristãos, no caso daqueles que têm, além dos cristãos, aqueles que têm alguma noção espiritual, sobrenatural, mais ou menos correta de Deus Todo-Poderoso, para o qual o seu coração se inclina, como diz o Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo, quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. O simples pensamento desse pão já nos sacia de uma certa forma, mas não plenamente, porque ainda não temos a posse desse pão. Bem, é um saciar que nos motiva a procurar ser saciados. Existe um pão espiritual e isso já me alegra. Onde ele está? O que fazer para encontrá-lo? Como desfrutar dele nessa vida ou na outra? Isso faz com que nós sejamos completamente, eu disse completamente, não é em grande parte, mas completamente irrequietos. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em vós, diz Santo Agostinho. Essa constatação de que temos fome de Deus, de que temos sede de Deus, deixa-nos irrequietos. Quando eu irei ao encontro? Quando tu te manifestarás plenamente? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Diz Filipe a nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 14 do Evangelho segundo João. Pois bem, a alma que morre em pecado mortal e, portanto, se encontra no inferno ou virá se encontrar no inferno, de lá não sairá mais? Mas essa sede e essa fome não vão desaparecer. Pelo contrário, vão se transformar em revolta, em dor, em sofrimento e em agonia. Por quê? Porque a alma tem consciência de que seria saciada plenamente no céu se tivesse buscado aqui na terra o Senhor, se tivesse vivido na graça de Deus nesta aventura terrena. Lá no inferno, duas constatações. Desperdicei o meu tempo lá na terra, quando, podendo buscar esse pão para ser saciado, quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. A consciência de que desperdiçou o tempo, de que prevaricou, de que não levou a sério, de que rejeitou, de que escarneceu, de que ofendeu, de que humilhou, de que blasfemou contra esse pão que podia saciá-lo. Portanto, esse remorso que jamais pode ser identificado com arrependimento. E aquela sede, aquela inquietação, por toda a eternidade, minha alma tem sede,
do Deus que eu rejeitei. Não é remorso, não é arrependimento. No inferno não há possibilidade de se pedir perdão, mas de remoer a sua alma com uma dor profunda e, ao mesmo tempo, uma sede que jamais será saciada. Uma fome que jamais será saciada. Pai Abraão, pede a Lázaro que coloque o seu dedo aqui com uma gota de água para saciar a minha sede. Não, meu filho. Essa sede da parábola de Lázaro e do rico Epulão é exatamente aquilo que descreve Santa Catarina de Gênova a respeito das almas que estão no inferno. Esse pão único que pode saciar a sede de todos, a fome de todos, e que no inferno sua memória será constante e o remorso, a revolta, o desespero, a fome que jamais acabarão, porque Deus colocou isso na natureza de cada alma. Está terminando o nosso programa. No próximo domingo, se Deus quiser, continuamos esse argumento.